Segundo dados da Previdência Social, o Brasil registra em média mais de 700 mil acidentes de trabalho por ano. O número chama a atenção e demonstra a necessidade de adoção de medidas para garantir um ambiente de trabalho mais seguro. E para falar sobre este assunto logo no mês que é dedicado a esse tema, o programa Em Entrevista recebe o Procurador do Trabalho, Dr. Marcelo Ribeiro Silva. Muito obrigada pela participação do senhor aqui hoje para debater sobre este tema. Eu que agradeço. O Ministério Público do Trabalho realiza a campanha Abril Verde pela primeira vez aqui no estado de Goiás. Qual que é a expectativa em relação a isso? Então, há vários anos, o Ministério Público do Trabalho realiza muitas atividades relacionadas à conscientização da população, trabalhadores, empregadores, entidades de classe, a respeito da necessidade da prevenção de acidente do trabalho. E principalmente no mês de abril, porque no dia 28 de abril é o Dia Internacional à Memória das Vítimas de Acidente do Trabalho. Mas nesse ano, nós começamos essa campanha, o Abril Verde, que visa a conscientizar a população a respeito desse tema, que apesar de trazer números catastróficos, não é levado muito em consideração pela sociedade em geral. É um problema muito grave que não é debatido e não recebe a devida importância. Eu tenho até mesmo aqui uma informação que, segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, colocam o Brasil como quarto colocado no ranking mundial de acidentes fatais de trabalho. O que o senhor de fato atribui, este número? Olha, o acidente do trabalho, o nosso país, infelizmente, é um dos maiores países do mundo em relação a acidente do trabalho, que tem números mais alarmantes. Isso decorre de vários fatores. Eu posso citar, por exemplo, como um dos principais, a falta de uma gestão de segurança e saúde no trabalho que seja realmente eficiente e que realmente tenha condição de reduzir esses índices de acidente do trabalho. Não a questão do acidente do trabalho, da doença profissional, não é levada tão a sério por parte das pessoas responsáveis por fazer cumprir as normas trabalhistas, que cuida da segurança e saúde no trabalho. E quando eu coloco pessoas, eu estou falando aí de empresas, que deveriam adotar uma gestão efetiva, realmente investir, e até mesmo de trabalhadores que muitas vezes não têm consciência dos riscos a que eles são submetidos. Aqui em Goiás, procurador, como que está essa questão em relação ao número de acidentes de trabalho? Chama a atenção? Sim. Eu não tenho números para te passar, números específicos do estado de Goiás, mas eu posso te garantir que pelo menos 1/3 dos nossos inquéritos na Procuradoria Regional do Trabalho estão relacionados ao descumprimento de normas de segurança e saúde no trabalho. É um volume muito grande de denúncias que nós recebemos e que estão relacionadas de uma forma ou de outra ao descumprimento dessas normas que visam a garantir a segurança e a saúde do trabalhador no ambiente de trabalho. Para quem está nos assistindo agora no programa Entrevista, de que forma o Ministério Público do Trabalho pode atuar neste contexto? Qual é o papel dele? O papel do Ministério Público do Trabalho é fundamental nesse contexto, porque nós lidamos com a prevenção e a repressão. A repressão para garantir efeitos pedagógicos visando a prevenção de acidentes do trabalho. Então, quando há o descumprimento de normas de segurança e saúde no trabalho, nós podemos receber denúncias ou então atuar de ofício. De ofício é sem provocação. A partir do conhecimento de lesões por notícias jornalísticas, matérias de jornal, televisão, ou até mesmo de denúncias de entidades sindicais, da própria Justiça do Trabalho ou de trabalhadores, e nós instauramos inquérito civil para investigar as irregularidades e, uma vez comprovada, nós podemos atuar judicialmente através de uma ação civil pública que visa a condenação da empresa ao cumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho e também até mesmo em indenizações por danos morais coletivos,
quando os acidentes já ocorreram, as doenças já se concretizaram. O Ministério Público do Trabalho, ele é um dos órgãos mais atuantes, né, da campanha aqui em Goiás. E eu também quero aqui dizer que a Assembleia Legislativa também encampou essa campanha. Durante todo o mês de abril, nós também estamos realizando atividades aqui na casa. Até mesmo a sede também está verde, né? Que à noite acende-se a luz e vê o verde, para chamar a atenção mesmo de quem passa por aqui. E sobre esse tema, em relação a isso, eu convido o senhor agora para assistir um vídeo produzido aqui pela repórter Edrisa Borges. Vamos lá. A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás adere à campanha Abril Verde, iniciada pelo Ministério Público do Trabalho. A data é dedicada à memória das vítimas de acidentes de trabalho. Segundo o diretor da Seção de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho da Assembleia, Edson Sampaio, o objetivo da campanha Abril Verde é incentivar a prevenção e potencializar ações para evitar mortes, acidentes e doenças no ambiente de trabalho. Muitas são as vítimas de acidentes do trabalho. No mundo inteiro, dados da OIT afirmam que morrem por ano mais de 2 milhões de pessoas vítimas de acidentes de doenças do trabalho. E no Brasil são mais de 700 mil vítimas de acidente do trabalho todos os anos. Nós já temos aqui na Assembleia vários programas, vários serviços que nós desenvolvemos aqui com esse objetivo. Eu posso citar alguns exemplos. Nós temos o chamado Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, onde nós fazemos acompanhamento dos nossos servidores por meio de alguns exames ocupacionais. Nós temos o PPRA, que é um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Temos o Serviço de Ginástica Laboral. Nós temos a nossa Brigada de Incêndio, que faz um trabalho aqui dentro da prevenção de incêndio. Nós temos uma série de ações que a Assembleia vem desenvolvendo com o objetivo de tornar o nosso ambiente um local seguro para se trabalhar. Além de receber luzes verdes, o Palácio Alfredo Nasser apresenta uma exposição de fotografias na entrada principal da casa. Procurador, em relação a essa matéria que a gente acabou de assistir. Então, o Ministério Público do Trabalho agradece à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás por ter aderido à nossa campanha, porque é um órgão de muita visibilidade, né, em todos os sentidos, e que nos ajuda muito na conscientização da sociedade goiana e goianiense em relação à importância desse assunto. Eu acho que uma atitude dessa demonstra um engajamento e uma seriedade na luta para diminuir os índices, né, os números de acidentes de trabalho no nosso estado. A parceria sempre faz diferença, né? Com certeza. A gente agradece muito mesmo. Ok. O programa Entrevista agora vai para um rápido intervalo, mas voltamos em instantes. O trabalho escravo é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Negar ao empregado direitos trabalhistas viola o sistema de organização do trabalho, as instituições que o protegem e, principalmente, a dignidade da pessoa humana. Submeter o empregado a condições degradantes de trabalho, como a falta de garantias mínimas de saúde, segurança, higiene e alimentação, caracteriza o delito. Trabalho escravo é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Ao acessar o sistema do STJ para o peticionamento eletrônico, deu para verificar desde o início que era um sistema seguro, eficaz e muito rápido. Tanto que do protocolo até a decisão do ministro não demorou mais do que 4 ou 5 dias. Os softwares estão todos disponíveis na própria página do tribunal, são softwares que não são pagos, então baixando os programas e a adoção do certificado digital, podemos fazer a petição com muita brevidade e economia. O fato de ser pioneiro foi interessante, porque o próprio site do STJ foi pioneiro, já estava no ar há mais de uma semana. Então eu até atribuo o fato de ter sido o primeiro a peticionar eletronicamente uma grande coincidência.
virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Entrevista está de volta e hoje o tema é a campanha Abril Verde. E para esclarecer sobre este assunto, a gente recebe aqui em nossos estúdios o Procurador do Trabalho, Dr. Marcelo Ribeiro Silva. Procurador, em relação aqui ao estado de Goiás, quais são as áreas que mais acometem aí acidentes de trabalho? Olha, as áreas mais preocupantes que nós temos experimentado atualmente tem sido a construção civil, que é sempre um dos segmentos que mais ocorre acidente de trabalho, indústria, principalmente acidentes com máquinas e acidentes que são graves ou fatais, e também no setor, quando a gente fala máquina, até mesmo máquinas agrícolas. As atividades que geram mais riscos seriam, os riscos advêm mais de queda de altura, soterramento e choque elétrico. São acidentes fatais os que ocorrem mais nessas atividades. E o que a legislação trabalhista prevê nesses casos? Quais são os direitos do trabalhador e da empresa? Então, quando ocorre um acidente do trabalho, o empregado ele se afasta do trabalho, se não é um acidente fatal, e ele vai receber o benefício previdenciário, o auxílio acidente, auxílio doença acidentário, ele vai receber do INSS. E nesse caso, ele adquire a estabilidade ou garantia de emprego. Ele não pode ser dispensado no período de 12 meses após a cessação do benefício previdenciário, ele volta a trabalhar e ele não pode ser dispensado por um período de 12 meses. Esse é das principais consequências para o trabalhador. E quando a empresa pode ser responsabilizada civilmente pelo acidente quando ela incorrer em dolo ou culpa. A culpa, negligência, imprudência ou imperícia. Mas para isso precisa de uma ação judicial para se provar a culpa da empresa. Salvo se for uma atividade de risco. Se for uma atividade de risco, a jurisprudência hoje tem admitido que a responsabilidade objetiva, ou seja, mesmo sem culpa, a empresa pode ser responsabilizada. Por exemplo, um eletricista que trabalha em serviços elétricos, como é uma atividade de alto risco, presume-se a culpa. Essa chamada responsabilidade objetiva. Passamos os últimos meses discutindo modificações, né, nas leis trabalhistas e uma das alterações mais recentes foi a autorização para a terceirização das atividades fim de uma empresa. A relação entre terceirização e acidentes de trabalho, em que medida a flexibilização das relações trabalhistas interfere no bem-estar do trabalhador e em sua proteção no ambiente laboral? Olha, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque dados estatísticos que vêm sendo produzidos nos últimos anos demonstram que os trabalhadores terceirizados, eles sofrem 5 vezes, no mínimo, 5 vezes mais acidentes do que os trabalhadores contratados diretamente pela empresa. Isso em razão de vários motivos, eu posso citar alguns. Os trabalhadores terceirizados, eles não se integram no meio ambiente de trabalho, eles são os chamados de trabalhadores invisíveis. Ninguém nota a existência deles. Eles ganham menos, eles trabalham mais e eles não passam por treinamentos, não têm um acompanhamento médico profissional e geralmente eles são colocados em atividades de riscos maiores, como por exemplo nós podemos citar o setor elétrico e no setor petrolífero, e que dados mostraram que ocorreram 5 vezes mais acidentes de trabalho com os terceirizados do que com os trabalhadores contratados diretamente. Então, na minha visão, eu tenho mais de 20 anos de experiência nessa área, eu posso garantir que os trabalhadores terceirizados, eles sofrem mais acidentes, estão mais passíveis, porque eles são aquilo que a gente chama de precarização das relações do trabalho. Eles são inseridos neste contexto, infelizmente. E o senhor, qual é a opinião do senhor em relação a essas leis trabalhistas?
Olha, a terceirização, ela até hoje, ela foi, até agora recentemente, quando foi aprovada uma lei há menos de um mês, não havia uma lei que cuidava da terceirização em geral no Brasil. Havia algumas leis que tratavam de terceirização de serviços especializados, como o transporte, a vigilância e transporte de valores, e nós tínhamos a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que era a súmula 331. Essa súmula 331 proibia a terceirização na atividade fim. Só permitia na atividade meio, desde que não houvesse subordinação direta nem pessoalidade entre os trabalhadores terceirizados e a empresa tomadora. A lei agora, que se pretende, né, é que haja uma permissão para a terceirização ampla e restrita. Então, isso vai permitir que uma empresa não tenha nenhum empregado. Então, só para te dar um exemplo, isso vai permitir que numa empresa aí que hoje tem 1.000 empregados, uma indústria, por exemplo, ela não tenha ninguém mais, não tem nenhum empregado contratado diretamente. Ela pode terceirizar toda a linha dela de montagem, de produção, e você pode chegar nessa empresa para fiscalizar, um auditor fiscal do trabalho ou o Ministério Público do Trabalho, e verificar que ali tem 10, 15 empresas prestando serviços. Eu te pergunto, qual é o impacto disso? O impacto é a fragmentação, criando óbices a uma fiscalização efetiva e ao cumprimento das normas, não só de segurança e saúde no trabalho, como as próprias normas trabalhistas. Procurador, em relação à campanha Abril Verde, na opinião do senhor, qual o maior desafio? O maior desafio nosso, eu acho que é a conscientização. Porque não basta só a repressão. Primeiro porque o Estado não dispõe de meios suficientes para fazer uma fiscalização que fosse realmente eficiente para a prevenção de acidente do trabalho. O Ministério do Trabalho tem passado infelizmente, tem passado por uma não reposição do quadro de auditores fiscais do trabalho. Talvez aí uma política de desmantelamento, infelizmente. Hoje nós temos menos auditores do que tínhamos há 10 anos atrás. O Ministério Público do Trabalho também tem um quadro bem reduzido. Então é impossível fazer uma fiscalização realmente efetiva e eficiente, que cubra todas as empresas. Então eu acho que o mais importante é realmente a conscientização. Então é isso que a campanha Abril Verde está buscando, a conscientização da sociedade para esse assunto que é de extrema importância. É uma campanha que veio para ficar? Sim, com certeza. Esperamos repetir nos anos vindouros. Ok, muito obrigada mais uma vez pela participação do senhor aqui hoje no programa Entrevista. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. E agora você continue com a nossa programação pelo canal 8 da NET ou pelo sinal aberto no 61.2. Até a próxima edição.